Salve a todos, sejam todos bem-vindos ao canal do Arquivista Espiritual. Vamos dar continuidade então no vídeo anterior, assim como eu havia dito, sobre as etapas que correspondem ao caminho da verdade. Tem muita confusão naquilo que é o entender de uma caminhada ligado àquilo que é a nossa divina essência, o nosso eu maior, a nossa condição mais evoluída, em pensar que simplesmente existe somente aquilo que é caminho espiritual. Mas isso eu falei um pouco mais detalhado lá no primeiro vídeo, no vídeo anterior, sobre as 7 etapas da caminhada, né? 7 etapas para a realização. Realização do quê? De tudo aquilo que possamos pretender, tudo aquilo, 7 etapas para realizar tudo aquilo que for necessário para a nossa evolução como um todo, tanto no plano material como em planos sutis. Muito bem, a primeira etapa, assim como eu falei sobre as 7 etapas, agora vamos falar a cada vídeo de uma etapa em específico, para que vocês saibam ali se encontrar, observar partes de cada um de vocês, do seu eu, que possa se encontrar mais precisamente em uma dessas etapas ou um desses níveis de cada etapa. Muito bem, então a primeira etapa é as trevas da ignorância. O que é estar nas trevas da ignorância? Estar nas trevas da ignorância, como essa primeira etapa, de 7 etapas, essa é a primeira. O que acontece? Como se encontra? Como vive a pessoa que está nas trevas da ignorância? Pessoa considerada nas trevas da ignorância, a pessoa vive uma vida completamente comum, completamente baseada em cima de uma rotina muito simples, muito precisa, muito limitada, muito contida em todos os sentidos, em todos os aspectos. Como assim? Significa limitada por quê? Porque a pessoa está preso simplesmente àquilo que são os conceitos sociais, aquilo que todo mundo conhece, aquilo que todo mundo tem acesso a saber de boca em boca, né? De parentes que você fica sabendo, daquilo que é o certo ou errado a se fazer, em cima daquilo que é o estar, o conviver, o permear em uma sociedade. Muito bem, então temos esse primeiro ponto. Qual é o outro ponto que vai identificar a pessoa que esteja nas trevas da ignorância? É uma pessoa profundamente religiosa. Não veja a condição, quando eu digo religiosa, não veja como uma condição simplesmente ali ruim. Estamos falando de pessoa religiosa, a pessoa que, independente da religião que ele se encontra, a religião que ele se encontra, ele tem como suprassumo da verdade e todas as demais são artifícios do diabo, falando de uma forma mais direta. Então, aonde essa pessoa se encontra, ele tem como pilar principal, é a fé, ele não aceita absolutamente nada que esteja fora dos contextos religiosos ligados à sua religião. Mas não temos só pessoas, claro, ligado a religiões. Também temos pessoas que podemos colocar que estão em algum nível do ateísmo. Porque tem pessoas que simplesmente não gostam, não se envolvem com religião, preferem não se envolver. E podemos colocar isso também como estar ali nas trevas da ignorância. Já a gente vai entender o porquê
dessas colocações que estou fazendo, de uma forma mais clara, tá? Para que não fique confusão na mente de vocês. Outro detalhe muito importante que está ligado às pessoas que estão nessa primeira etapa das trevas da ignorância é justamente o quê? O viver aquilo que é a lei da espada, a lei do olho por olho, dente por dente. Se a pessoa te dá um tapa, você devolve. Se a pessoa te empurra, você empurra também. Se a pessoa te faz algum mal, você vai dar o troco. Isso ligado em todos os campos da vida. Se alguém te traiu, você vai trair a pessoa para que ele prove do próprio veneno. Não é assim que acontece? As pessoas também ligadas às trevas da ignorância, que estão nessa primeira etapa, são pessoas, a maior parte das vezes, preconceituoso em um nível muito grande, pessoas intolerantes, não só intolerante religioso, mas intolerante e preconceituoso também para com outros pontos, né, de experienciação. São preconceituosos ou intolerantes a respeito do que diz ao racismo, a opção de gênero, de relacionamento. Pessoas são preconceituosas e intolerantes ligados àquilo que seja a riqueza, a pessoa se tornar ou ser uma pessoa rica, uma pessoa com condições financeiras melhores do que as demais. Então as pessoas associam a riqueza, todas as pessoas ricas são associadas por essas pessoas que estão nas trevas da ignorância como pessoas que passaram por cima de muita gente, pessoas que fizeram tudo o que tinha que ser feito sem olhar a ninguém ou a quem para poder conquistar fortuna. Então são tidos como desonestos, que ser rico não é uma bênção, mas sim uma maldição, porque segundo passagens ligadas ao campo religioso, que é mais fácil então se passar um camelo pelo fundão de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, estamos ligados principalmente também ao sentido literal de poder pegar aquilo que seja escrituras sagradas, que sabemos que escrituras sagradas, em sua maior parte, está ligado a alegorias, a condições, a escritas, a colocações, a relatos, a serem interpretados de diversas formas, interpretados segundo a cultura que os escreveu, ao momento da história que isso aconteceu, de como então vivia, como acontecia essa cultura, para então poder trazer para o presente, para atualizar as situações para que a pessoa possa então entender. As pessoas nas trevas da ignorância não fazem isso, então eles leem lá algo escrito nas escrituras, então tudo que está escrito tem que ser levado de forma literal. Se não for literal, então não condiz com a verdade. Então isso também é um ponto que vai identificar a pessoa estar nas trevas da ignorância. Mas veja, a condição de estar nas trevas da ignorância não é que seja de todo ruim, né? Na verdade não existe experiência ruim, mesmo que se trate de etapas do desenvolvimento humano nessa experiência vida. Por quê? Porque mesmo que a pessoa passe experiências muito ruins, isso vai agregar a esse ser de uma certa forma, por mais que ele viva em sofrimento, viva em limitação das mais diversas, né, naquilo que pode ser até poder se relacionar com a sociedade de uma forma mais adequada, mais equilibrada, menos preconceituosa, né? Uma pessoa mais fluida naquilo que são os aspectos de poder socializar em todas as vertentes, em todos os níveis da sociedade.
Mas não tira o fato de que a pessoa, em cima de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta tristeza, de tantos percalços, nos 7 sentidos da vida, acabou se tornando também mais paciente, a pessoa se tornou mais resiliente, né? Ou não. Porque tem pessoas que escolhem continuar dar murro em ponto de facas. Esse é um dizer, é um termo que eu trago lá dos guardiões da lei da justiça divina, que um deles gosta de usar esse termo e eu acho bem interessante. Que significa a pessoa persistir, insistir no mesmo erro. Então a pessoa errou uma vez, se prejudicou, se deu mal, não deu certo as coisas, ele torna a repetir o mesmo erro, porque ele acha, ele tem certeza, ele presume, ele ouviu falar que o erro está nos outros, não está nele. Então temos essa condição, porque essa condição de se acumular paciência, resiliência, fé, esperança, perseverança, isso vai acontecer no decorrer das demais etapas. Mas nessa etapa, principalmente, as pessoas estão muito limitadas. O espaço de ação sobre esse aspecto é muito limitado. Até tem muitas pessoas ligadas às trevas da ignorância que quando alguém, um familiar, ali às vezes até mesmo um sacerdote, um padre, um pastor, alguém ali que tenha uma certa influência na sociedade ou naquele âmbito religioso que a pessoa frequente, pode tentar aconselhar a pessoa que ela está sendo muito agressiva, ela está sendo muito dura com os filhos, pode estar sendo muito ignorante com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu namorado, com sua namorada, pode estar sendo uma pessoa muito arrogante, muito prepotente, e que aquilo não seja uma boa coisa. Se é uma pessoa um pouco influente, geralmente quem está nas trevas da ignorância não vai bater boca, não vai discutir, certo? Vai querer sim se justificar. Não, pastor, não, padre, não, qualquer uma dessas pessoas que possam estar falando com ela, não é que é culpa minha, eu só puxo a orelha dos meus filhos porque eles são teimosos, porque eles não me ouvem, porque eles quebram as coisas. Não, eu só não dou atenção para ali de uma forma mais carinhosa, de uma forma mais companheira, para minha esposa, para o meu esposo, meu namorado, minha namorada. Por quê? Porque ela é uma pessoa ignorante, às vezes eu falo uma coisa, ela entende outra. É aquele querer se ausentar das responsabilidades que cabe a cada um de nós. Então temos essa situação bastante importante que vai demonstrar a pessoa que está nessas trevas da ignorância. Assim como também o estar disposto a fazer tudo para acumular bens. Então a pessoa está completamente escrava do dinheiro, a pessoa está completamente escravo do sexo, da sexualidade, A pessoa está completamente escravo de conceitos ali, de situações religiosas, especificamente ligado aos dogmas, às doutrinas, que sabemos, podemos pesquisar que os dogmas e as doutrinas, elas foram escritas por pessoas assim como eu e você. Só porque eles tinham um rótulo, uma colocação dentro da sociedade, muitas das vezes comprada através de posses de ouro, ou de favores, como um nepotismo, então de poder estar em uma condição ali social mais favorável, mais influente. Então essas pessoas escreveram, criaram essas regras que são
infelizmente, muito nefastas, são muito danosas, mantêm as pessoas que estão nesse nível, não só nesse nível, mas nos demais níveis também, porque tem nível para tudo durante as etapas da caminhada, de poder manter a pessoa ali, vivendo uma escravidão. Porque o dinheiro não é ruim, né? A sexualidade não é ruim, é só a maneira com que a pessoa está sendo dependente daquela situação que faz com que ela se torne escrava disso. E não, a condição de estarmos aqui é para estar no comando dessas situações, dessas condições que podemos experienciar, né? Inclusive o dinheiro. E daí as pessoas vão dizer, mas como não ser dependente do dinheiro, né? A gente precisa do dinheiro para a gente comprar uma roupa, para a gente tomar água, para a gente comer, para a gente passear, para comprar remédio, precisa de dinheiro para comprar fralda para as crianças, roupas, materiais de escola, para construir uma casa precisa ter dinheiro, para comprar também, para cuidar dos dentes, enfim, o dinheiro é necessário para tudo. Como eu não posso não ser dependente do dinheiro? Veja que o grau de dependência está intimamente ligado com o quê? O primeiro de tudo é poder entender que quando nós vamos até um comércio, até um negócio, para nós trabalharmos uma empresa, por exemplo, que daí você vai cumprir uma carga horária, uma carga comercial horária de trabalho, que a boa parte das pessoas consta lá naquilo que seja um contrato de trabalho ou uma carteira registrada, como 8 horas de trabalho. Mas, na verdade, sabemos que a pessoa trabalha muito mais, trabalha pelo menos 10. Né? Isso aqui para nós, em outras culturas, tem pessoas que trabalham até 16 horas, né? Como um apanhado geral. Aqui no Brasil também tem pessoas que trabalham em 2, 3 serviços, né? Claro. E isso significa o quê? Quando nós colocamos essa condição de tempo, esse tempo de relógio que a gente conhece, então significa que você está pegando parte do seu tempo, parte da sua vida, aquelas horas, aquelas 8 horas da sua vida, 8, 9, 10 que seja, e você está fazendo uma troca por uma quantidade, uma soma de dinheiro. Quando você para imaginar, para pensar sobre esse aspecto, então o que acontece? Acontece que a pessoa vai chegar a um ponto. Poxa vida, então quanto está valendo cada hora da minha vida? Porque se você dividir aquilo que é o ganho mensal pelos dias trabalhados, você vai ter um ganho diário, né? E esse ganho diário você vai dividir pelas horas do dia que você trabalha, então vai te dar um valor. E daí você vai estar vendo quanto está valendo uma hora da sua vida dedicada para que você ganhe aquele valor. Isso com certeza vai ser muito frustrante para a maioria das pessoas, né? Porque qual o valor? Qual o preço, melhor dizendo, que se pode ser pago pela sua vida? Isso tem que se pensar. Pessoa que está nas trevas da ignorância, ele não vê essa condição. Ele vê algo como, o vizinho faz, meu tio fazia, meu avô fazia, meu pai também, olha lá, todo mundo na rua está fazendo dessa forma, então é essa forma que eu vou fazer. Porque Deus me fez assim, eu vou continuar assim e vou morrer assim, né? Pelo menos de forma digna. E daí começa a colocar como desculpas aquilo que seja associado a qualidades que a pessoa tenha, né? Porque o importante é eu ser honesto, o importante, né? Mesmo que eu seja pobre, eu prefiro ser pobre do que ser rico,
e não ter paz, né? Então vai associando a muitos outros fatores que fazem a pessoa estar em uma condição muito limitada, muito sofrida, porque isso vai condizer justamente com aquilo que boa parte de religiões dizem, que o ser humano então ele é todo torto, que o ser humano ele é só erros, que o ser humano é mau, que a humanidade não presta. Tem pessoas que passam a ter aversão à humanidade, a pessoas, né? Então esse tipo de condição é muito nefasto para a pessoa. Por quê? Porque não condiz com a verdade, né? O ser humano, a realidade é muito diferente. O ser humano é um ser dotado de poderes mesmo, ali como você e eu já podemos ter acompanhado quando mais novos e até mesmo agora de determinada idade, que podemos ver super-heróis, por exemplo, que têm super força, que voam, que têm telepatia, né, determinados poderes. O ser humano, enquanto encarnado, quando ele começa a descobrir quem ele é realmente e não o que disseram para ele que ele é, então ele chega a uma possibilidade de ele poder despertar aquilo que está adormecido dentro de si, que são esses poderes psíquicos. Então, sim, existe, né? Temos vários relatos, né, de tempos em tempos de pessoas dotadas com habilidades especiais, vamos dizer dessa forma. E não só isso, isso não são atributos espirituais, não são poderes espirituais, igual muitas religiões acabam infelizmente afirmando, que a clarividência, o poder, por exemplo, de poder curar com as mãos, né, é um atributo do espírito. Não é atributo do espírito coisa nenhuma. Isso é atributo psíquico, mental, dessa mente física, do cérebro mesmo, da capacidade psíquica. Qualquer pessoa, qualquer um de vocês que tenha alguém sério, alguém que tenha se desenvolvido como se deve, pessoa que esteja ligado com fundamentação sobre a experiência, sobre o ser humano como um todo, que pode ser como um guia, um mentor para você nesses aspectos da matéria, vai poder te passar treinamentos, técnicas das mais diversas que, com o passar do tempo, dedicação e comprometimento, vocês vão começar a despertar aquilo que são poderes psíquicos que cada um possui. Telecinese, né? Tem tantas coisas, a lista é grande de poderes psíquicos. Já não se trata de poderes espirituais. Poderes espirituais estão além das condições da matéria, tá? É importante também ter presente esse tipo de informação. Agora, vamos lá. O que mais podemos colocar nessa primeira etapa das trevas da ignorância? Nessa etapa das trevas da ignorância, podemos colocar também aquilo que é estar de portas fechadas. Portas fechadas para a verdade, portas fechadas para a evolução. Veja que as pessoas todas, sem exceção, todas querem ter uma casa para morar, uma casa própria, todos querem ter um automóvel, todos querem ter uma família, né, abençoada, bons filhos, quer ter uma mulher bonita, um homem bonito, quer ter ali um negócio próprio, quer vencer na vida, quer ter conforto, quer ter estabilidade, quer ter segurança. Então ninguém quer viver miserabilidade, ninguém quer viver estados de doença, ninguém quer estar em condições das quais segurança não se tem. Quando eu falo segurança, é uma segurança financeira que te dá uma possibilidade de poder, em uma eventualidade, se socorrer, né?
Claro que mesmo quem tenha uma boa condição financeira, tem certos momentos que a pessoa tem que apertar o cinto. Isso quem tem sabe do que eu estou dizendo. Por quê? Porque existem momentos na vida, né? Mas tem que ser momentos. Não pode ser a vida toda da pessoa. Isso não pode estar acontecendo durante 6 meses, 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30 anos. Não pode estar acontecendo. Pode ser momentos, aquilo que dura 1 mês, 2, até uns 3 meses. Depende da situação, o quanto é importante, o quanto é empenhativo. Tá? Mas é isso, não pode passar de 3 meses. Quando isso se torna um hábito, o sofrimento, a limitação, a escassez, tem alguma coisa errada. E as pessoas, então, nas trevas da ignorância, vão simplesmente abaixar a cabeça, mesmo querendo viver o melhor, mas aquilo que eles estão internalizando, aquilo que tem ao interno deles é a escravidão, é o aceitar, é o abaixar a cabeça e falar, realmente, é o que sempre me falaram, né? Eu como ser pecador, então eu tenho que passar essas dificuldades mesmo, eu tenho que comer o pão que o diabo amassou, porque é isso que eu mereço, né? Porque eu já nasci do pecado, né? Veja que todo esse tipo de situação vai estar presente. E isso é lamentável, porque se a pessoa que está nessa condição, que ele está fechado, se torna uma pessoa meio obtuso para determinado ensinamento, para determinado conhecimento, porque o conhecimento intelectual aqui desse plano também ajuda a libertar. Ajuda a melhora as possibilidades que você tenha para poder trabalhar em uma empresa, para ter uma profissão, fazer um curso profissionalizante, né? Então, para tudo isso precisa de uma quantidade bem qualificada de intelecto, né? E então a pessoa fica fechada para esse tipo de situação, né? Ela se fecha para todo tipo de conhecimento. E isso, fechar-se, não é porque a pessoa é má, não é porque a pessoa é ruim, não, é porque a pessoa tem medo. A pessoa cresceu, tem boa parte da vida ele fazendo aquela situação, estando naquele bairro, naquela casa, naquela cidade, conhece aquelas pessoas, conhece o dono do mercado, conhece o dono da padaria, conhece lá o feirante, conhece lá as pessoas da rua, da quadra, do bairro. E de repente ele ir para uma outra oportunidade significa ele às vezes sair daquela casa, sair daquele bairro, ir para um outro, ou mudar de cidade, ou sair daquele serviço que ele está há anos fazendo, que ele já faz em automático. Então ele tem essa condição de estar numa zona de conforto, para ele iniciar algo que ele diz: como que eu vou largar isso que eu estou fazendo há uma vida ou há anos para eu me aventurar naquilo que seja uma oportunidade nova? Porque lá se diz que ganha ali o dobro, ganha mais daquilo que eu ganho hoje. Mas e se eu troco o certo pelo duvidoso? E veja que nesse dizer podemos encontrar ali um fundo de verdade. Por quê? Porque para que a pessoa faça isso, ele tem que ter um certo conhecimento. Não é só apenas ter coragem de falar, não, eu vou. Não, ele tem que ter um certo conhecimento, mas esse certo conhecimento diz respeito a não ao que está nos livros necessariamente, que também é importante, mas o principal, o pilar principal é o conhecer a si mesmo. Porque se ele para e olha para trás, mesmo na vida sofrida que tem, limitada que está tendo, e ele vê tantas barreiras, tantas dificuldades que ele conseguiu superar, então, será que ele, olhando para si mesmo, será que ele não se vê em condições de superar qualquer outra situação que com certeza vai ser menos empenhativa do que as que ele já tenha passado? Então, essa condição das programações, de condições sociais, que boa parte, infelizmente, está ligado muito a uma hipocrisia,
Eu não estou aqui para fazer sensacionalismo, mas isso é um fato, basta nós olharmos com sinceridade, né? Analisar as situações que a gente vai poder observar. As pessoas estão todas falando sobre honestidade, mas se alguém dá um troco errado no mercado para essa pessoa, a maior parte das pessoas vai pegar aquele, viu que está pegando dinheiro a mais, a pessoa dá R$ 50, recebe o troco de 100 e ainda ele sai falando que o dia dele foi abençoado, que Deus olhou para ele, né? Mas e aquela pessoa que na correria, quem sabe o que se passa na vida daquela pessoa, ele teve ali um momento de distração e deu um troco errado, aquilo vai sair do salário dele, que já é pouco, né? Então, essas e outras situações, as pessoas falam, eu não traio jamais, eu sou uma pessoa fiel. Não, até eu acredito, eu sou uma daquelas pessoas que acreditam na humanidade. Só que a pessoa vai demonstrar quando ele tiver aquilo na frente dele. Como é que eu posso dizer, como é que eu posso afirmar, melhor, como é que eu posso afirmar que eu sou honesto? Só vou poder ter certeza que eu sou honesto quando se apresentar uma proposta tentadora para mim e eu, então, para fazer algo que possa ir contra os meus princípios, os meus valores, então eu não me tornar corruptível. Aí eu vou saber qual o grau de honestidade que eu tenho. Porque aqui em cima, quantos de vocês já ouviram que cada pessoa tem o seu preço? A pessoa fala, eu não me venderia jamais, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa digna, eu sou uma pessoa verdadeira. Será mesmo? Será mesmo? Se a gente for honesto com nós mesmos, será que a gente vai encontrar essa honestidade tão impecável, na qual não precisa retoques? Então, ter essa dignidade, essa sinceridade é importante, porque quando eu falo de propostas que possam vir colocar em jogo aquilo que é o exemplo que estamos dando da honestidade, isso tem muita coisa envolvida. Não estou falando só daquilo que seja dinheiro, né, pessoal? Não é só dinheiro. Isso está ligado a outros aspectos também. Existem propostas que a pessoa recebe. Às vezes a pessoa precisa comprar um remédio urgente para o filho. E se tiver uma pessoa aproveitadora, então a pessoa pode fazer uma proposta, né? Olha, eu te ajudo. Eu te ajudo a pagar o aluguel, eu te ajudo a comprar aquela roupa bonita. Se você fizer isso aqui por mim, né? Então tem todo tipo de proposta que podem surgir ligadas a situações não diretamente como dinheiro, mas outras moedas de troca, né, de negociação. Olha, se você fizer isso aqui para mim, eu te coloco naquela vaga lá de trabalho. Você está precisando trabalhar? Você é mulher, bonita? Pois é, de repente se você me fazer ali um favor, tá? Eu posso te favorecer e te colocar nessa vaga. Você não está precisando, não está? Pois é. A gente pode resolver rápido. Veja, tantas situações que podem, em todos os âmbitos. Não pense que quando eu estou falando de pessoas nas trevas da ignorância, eu estou falando só de pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar uma escola. Não estou falando disso não. Porque o que mais tem são pessoas nas trevas da ignorância, cheio de rótulos, cheio de láureas, cheio de cursos na parede, pessoas que podemos dizer, pessoas até intelectualizadas, que estão nas trevas da ignorância, que têm conhecimento, mas se fazem uso do conhecimento para tirar proveito dos mais fracos, dos oprimidos, das pessoas que não têm certo conhecimento, em vez de colaborar, em vez de poder contribuir, não. Torce até sair a última gota. São pessoas aproveitadoras. Então tem muito a respeito disso, em todo o mundo, né? E não é só nessa atual condição da nossa civilização,
Não, isso já vem acontecendo já há milhares de anos, né? Só que como antes tinha um número menor de pessoas encarnadas em cima da Terra, então isso não se podia notar de uma forma tão expressiva, né? E depois com o advento da internet, então podemos ver isso de uma forma que hoje, infelizmente, está se tornando o novo normal da humanidade. Situações completamente desregradas no que diz respeito a todos os níveis e todas as situações ligadas à experiência humana, né? Corrupção, né? Tanta coisa, porque a corrupção está ligada, assim como as propostas que acabamos de falar. Então veja que estar nas trevas da ignorância não é simplesmente o não ter estudado ou ter nascido em uma família menos favorecida, pobre. Não se trata disso. Tá? Se trata de uma condição mental, emocional, uma condição ali, um conjunto de fatores, programações que estão no inconsciente de cada um, que fazem com que a pessoa ali permaneça. E para poder encerrar essa parte ligada às trevas da ignorância, que é essa primeira etapa, para se poder ali, que é a caminhada para poder se realizar, para poder conquistar, para poder crescer e evoluir, vamos a um fato interessante. As pessoas nas trevas da ignorância, hoje, né, com essa imensa população encarnada que nós temos, né, quase 9 bilhões de pessoas, nós estamos falando de 80%. 80%. Né? Se nós formos fazer as contas, né, pegar uma calculadora para não ter erro e fazer as contas de 80% de quase 9 bilhões de pessoas, então vamos encontrar e podemos identificar o porquê que as condições de valores ligados à humanidade está se tornando rara. O porquê do desenfreio das situações, o porquê que estamos sofrendo ataques de forças obscuras, vamos colocar dessa forma, igual os guardiões da lei da justiça divina lá, nos alertaram, porque alertaram a todos nós. Situações tenebrosas, situações preocupantes, devido a isso, essa condição das trevas da ignorância. Mas essa culpa não está, melhor dizendo, essa culpa não é criada pelo ser humano. O ser humano só tem aceitado estar nessa condição. Ele está nessa condição, como a maior parte das pessoas encarnadas, vivas, né, da população, estão aceitando isso. Está aceitando estar. A partir do momento que passarem a não aceitar mais estar naquela condição, naquelas condições, então as coisas começam a mudar, né? Começam a tomar novos rumos para todos. As coisas começam a se tornar mais leves, começam a retornar a uma naturalidade da experiência. Tá certo? Então, falamos hoje nesse vídeo, nessa primeira parte das 7 etapas que a pessoa precisa para poder se realizar e realizar tudo aquilo que tem como objetivo. Primeira etapa, trevas da ignorância, onde a pessoa ele não consegue realizar quase nada. Está realizando muito pouco, promovendo um esforço sobre-humano, muitas das vezes. Tá certo? Então a gente vai dar continuidade
depois na segunda etapa, que vai se tratar do caminho espiritual. Tá certo? Nos vemos no outro vídeo. Não esqueçam de deixar seu joinha, de comentarem, compartilhem, se inscrevam no canal, porque tudo isso ajuda. Estamos começando agora e é o início de uma longa caminhada no qual vamos estar revelando uma verdade que poucos revelaram até hoje, que vai dar condições a qualquer pessoa, desde que queira e tenha comprometimento, de poder viver uma vida que nunca teve. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!